Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tema sobre as incapacidades. No vídeo anterior, eu dei uma geral sobre o que se tratava a incapacidade e falei justamente da inserção do Estatuto da Pessoa com Deficiência no nosso Código Civil e a alteração que foi promovida com o Estatuto. Hoje, o nosso tema vai ser sobre a incapacidade absoluta, sendo certo que o Código faz a previsão de dois tipos de incapacidade, que são a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa, tá bom? Então, vamos lá, sobre a incapacidade absoluta. O Código Civil de 2002, no artigo 3º, fazia previsões anteriormente de 3 incisos no artigo 3º, de que as pessoas que tinham deficiência mental e coisa e tal, elas eram consideradas incapazes. A gente já aprendeu que as pessoas com deficiência mental, elas não são tidas mais como incapazes, mas sim plenamente capazes, justamente em razão da inserção da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Então, o que é que acontece? Hoje, os absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Por quê? Foi adotado pelo Código Civil um critério etário. O legislador, ele compreende que aquela pessoa que não tenha 16 anos completos, ela não tem ainda o discernimento necessário para saber o que pode e o que não pode ser feito dentro da seara privada. Diante desse fato, a pessoa que tem menos de 16 anos, ela já é presumivelmente incapaz. Ela não vai ser interditada, nem vai precisar de curador, nem nada. Porque ela, por ser menor, ela já é absolutamente incapaz, certo? Tem um enunciado que eu vou ler para vocês, antes da gente pegar o código, que é justamente o enunciado número 138 do CJF do STJ, que foi aprovada na 3ª Jornada de Direito Civil, que diz o seguinte: a vontade dos absolutamente incapazes, na hipótese do inciso 1 do artigo 3º, é juridicamente relevante na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstrem discernimento bastante para tanto. Ou seja, de um modo geral, ele está falando aqui, esse enunciado, ele está falando o seguinte, que a pessoa, ainda que seja absolutamente incapaz, o menor de 16 anos, determinados atos que sejam a ele concernentes podem ser praticados e podem ter determinados efeitos. Por exemplo, um menor de 16 anos, ele pode fazer um contrato e aí esse contrato de consumo, de relação de consumo, pode ter efeitos se for constatada justamente a boa-fé na contratação. Do mesmo modo, uma pessoa que está entre 12 anos aos 16, que também é absolutamente incapaz, no caso de adoção, é necessário que haja a oitiva dele, ou seja, ele tem que ser ouvido, o menor tem que ser ouvido para saber se ele quer realmente aquela família que adote e coisa e tal. Ou seja, determinados atos, o menor vai ser escutado e determinados atos que o menor praticar vão ter efeitos, desde que sejam pautados na boa-fé, certo? Esse aí é o enunciado e eu vou deixar aqui descrito o númerozinho direitinho e ele completo descrito, beleza? Pronto. A partir disso, eu gostaria que vocês pegassem o Código Civil de vocês, pra gente abrir no artigo 3º do Código, beleza? Então, vê só. Deixa eu pegar aqui meu VAS. O artigo 3º, ele diz o seguinte, que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E os incisos de 1 a 3 foram revogados. Vejam só, vamos falar sobre essa revogação. Anteriormente, vocês sabem que antes da inserção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência eram tidas como incapazes, ou seja, elas precisavam ser interditadas e precisavam de uma curadoria. Hoje em dia não é mais assim. Vejam só, o Código Civil, antes da inserção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vejam só os incisos. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Inciso 1. Os menores de 16 anos. 2. Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem necessário discernimento para a prática desses atos. 3.
os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então percebam que apenas restou a questão do menor de 16 anos, mas o inciso 2 e o 3 foram revogados. O inciso 2, que fala justamente sobre a deficiência mental, saiu totalmente, sendo certo justamente que as pessoas com deficiência, elas não são tidas mais como incapazes, elas são tidas como absolutamente capazes, elas não se enquadram mais nesse quadro de incapacidade, e elas podem ser consideradas incapazes relativamente como qualquer pessoa. Como uma pessoa que é viciada em tóxico, como o ébrio habitual, que é justamente o alcoólatra. Eu posso ser enquadrada nisso, espero que nunca, na questão da incapacidade relativa. Do mesmo modo que uma pessoa com deficiência também pode ser enquadrada nesse artigo 4º da relatividade, da relativização da incapacidade. Mas o deficiente, ele não é mais incapaz, ele é absolutamente capaz. Então, apenas os menores de 16 anos são tidos como incapazes. Então, você perceba que o inciso 2º, ele foi totalmente revogado e saiu. E o inciso 3º, que fala sobre as causas transitórias, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, esse inciso, ele foi lá para o artigo 4º, sobre a incapacidade relativa, que a gente vai falar na próxima aula. Então, houve essa alteração. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Com a exceção da Lei 13.146, a incapacidade mudou. E tanto é assim que, vejam só, essa questão das pessoas com deficiência, de não serem mais consideradas incapazes, merece destaque para demonstrar tal afirmação o artigo 6º da Lei 13.146, que é justamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Veja, segundo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória e exercer o direito à igualdade, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Em suma, no plano familiar, há uma expressa inclusão das pessoas com deficiência e por isso justamente elas não são tidas como absolutamente incapazes. Diante desse quadro, as pessoas quando elas são com deficiência, no máximo, elas vão fazer uso da figura da tomada de decisão apoiada. Vocês lembram que eu fiquei de falar sobre isso, né? Então, essa figura da tomada de decisão apoiada é o seguinte: é quando aquela pessoa que tem alguma deficiência, vamos supor, uma pessoa que tenha síndrome de Down, ela vai fazer uma determinada compra e aí ela vai no cartório para justamente fazer o repasse e aí pode acontecer do rapaz, né, o tabelião lá, dizer assim, olha, pra gente ficar assim uma coisa mais certinha e coisa e tal, por gentileza, traga, por favor, 2 pessoas que possam orientar, que possam ver que realmente você está fazendo isso e como se fossem umas testemunhas, entendeu? Esse exemplo que eu estou dando para vocês foi um exemplo que eu peguei do professor Pablo Stolze, que eu já disse que eu gosto muito dele, né? Eu acho que ele tem uma didática muito boa. E aí ele dá esse exemplo da figura da tomada de decisão apoiada. Já Tartucci, ele não gosta muito dessa questão dessa figura, né? dessa possibilidade, porque ele diz que de todo jeito está incapacitando o deficiente, justamente porque a pessoa, quando ela é considerada absolutamente capaz, ela pode muito bem fazer uso de uma procuração e pedir para determinada pessoa exercer uma atividade para ela, certo? Eu posso emitir uma procuração e pedir para que minha mãe vá fazer alguma coisa para mim, que sabe, um amigo vai fazer alguma coisa para mim. Então, Tartucci, ele defende essa questão de que há uma questão aí nebulosa de que por que o legislador criou essa figura da tomada de decisão apoiada, se o deficiente ele já é tido como plenamente capaz.
Essa discussão eu realmente não vou entrar, porque minha atividade aqui é repassar conhecimento para vocês sobre o tema de um modo geral. Mas é uma coisa que realmente vale a pena a gente tentar compreender. Se o deficiente ele é plenamente capaz, por que há necessidade da figura de uma pessoa, de duas pessoas no caso, que vão estar ali ajudando ele na prática de determinado ato? Por que ele não pode fazer o uso de uma procuração? Né? A gente tem que ter essa consciência de discussões doutrinárias. De todo modo, vamos pegar o código novamente, porque essa questão da tomada de decisão apoiada, ela também está prevista no Código Civil. E ela está prevista aqui, ó, no artigo 1783-A, que diz o seguinte: a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhes apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. É muito estranho isso, né? Justamente quando ele diz aqui, fornecendo-lhes os elementos e informações necessárias para que possa exercer sua capacidade. É esquisita essa parte realmente, porque de certo modo parece que a pessoa com deficiência ela só vai ter a capacidade diante desse sistema aqui, que é um sistema burocrático, porque vocês vejam que ele vai precisar de duas pessoas com as quais mantenha vínculos. É um procedimento jurídico, judiciário. E no caso, por que ele não poderia passar simplesmente uma procuração, já que ele é plenamente capaz? É uma discussão realmente que a gente tem que se aprofundar. Então, vejam bem, de um modo geral, em resumo, o absolutamente incapaz, ele vai ser atualmente apenas o menor de 16 anos. E vocês sabem que o menor de 16 anos, ele não vai precisar ser interditado. Por quê? Porque a incapacidade dele já é presumível e não há necessidade de curadoria nesses casos. O menor de 16 anos não sofre processo de interdição e nada disso. Por quê? Porque ele sozinho já não tem condições de praticar nenhum ato na vida civil sem um apoio, né? Justamente isso. E em resumo, de um modo geral, que depois na próxima aula eu vou falar sobre as incapacidades relativas, neste caso do artigo 3º, houve essa alteração, né, que foram retirados os 3 incisos que tratavam sobre a incapacidade dos deficientes e das causas transitórias, sendo deixado apenas o caput, que diz respeito ao menor de 16 anos. Sendo certo também que houve essa alteração, se deu justamente pela inserção da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também sendo certo a presença da figura da tomada de decisão apoiada, que é justamente uma concessão dada pelo legislador para que as pessoas que tenham deficiência, elas possam praticar possam praticar todos os atos da vida civil de modo pleno, com a ajuda de alguém, certo? Sendo também, minha gente, isso também tem que ser dito, que essa figura da tomada de decisão apoiada, ela não é ad eterno, não. Ou seja, eu vou fazer uso daquela pessoa, daquelas duas pessoas, na prática daquele ato específico. E depois, quando eu terminar de praticar aquele ato, isso sai, isso acaba. E eu vou viver minha vida normalmente. Entenderam? Ou seja, não vou ficar para sempre atrelada àquelas duas pessoas, não. É só na prática daquele ato determinado. E quando a prática do ato, a ajuda ali, ela acaba. Tá bom? Pronto, a aula de hoje foi sobre as incapacidades, a incapacidade absoluta. Eu falei com vocês sobre a questão do menor de 16 anos, sobre a inserção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre a figura da tomada de decisão apoiada. Eu espero vocês na próxima aula, quando eu for falar justamente sobre a incapacidade relativa e os casos de incapacidade relativa. Tá bom, minha gente? E não se esqueçam, podem mandar perguntas pelo direct, podem, por favor, compartilhar o vídeo e, enfim, botar opiniões de vocês, se o negócio tá muito bom, se tá muito longo, se tal, porque eu sei que
eu falo bastante, mas eu tô aqui para sempre estar escutando vocês, e essa troca de informações é muito importante para que todo mundo cresça, tá bom? Não se esqueçam, minha gente, que juntos nós somos muito, muito mais fortes, tá bom? Valeu, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!